continuar falando aí de Flávio Bolsonaro, Reinaldo, porque o senador ele tem defendido aí com muita energia, né, a decisão dos Estados Unidos de considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E aí, será que ele vai poder provar do próprio veneno, como você comentou com a gente antes do programa? Por quê? O mesmo fundo de investimento chamado Gold Style fez transações com uma fintech que é investigada sob a suspeita de ser uma espécie de banco do PCC e com uma empresa que mandou dinheiro para o fundo Ravengate, aquele administrado por Eduardo Bolsonaro e pelo advogado Paulo Calixto, que depois transferiu essa grana para a produtora GoUp, daquela Carina da Gama, que a gente sabe que cura até ziquezira, qualquer coisa. São informações públicas, tá? Elas estão disponíveis na Comissão de Valores Imobiliários. Vamos explicar. O Gold Style é um fundo de investimentos administrado pela Reag Trust, que também foi liquidada. Esse Gold Style foi criado em abril de 2020 com um aporte de 480 milhões de reais. Em maio de 24, patrimônio líquido saltou para 1,8 bilhão de reais. Acontece que esse fundo registra lançamentos, conforme a apuração da Folha, de 133 milhões de reais da fintech BK Bank em 2023 e de outros 12,9 milhões de reais em 2024 e 2025. PF, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, eles dizem que essa fintech aí atuou para a facção criminosa por meio de contas bolsão, perdão, que em bancos que concentravam depósitos de clientes aí de várias formas, para dificultar esse rastreamento das transações. Atenção agora, esse mesmo Gold Style recebeu recursos de 20 milhões de reais da Entre Investimentos e Participações, como aponta o COAF. E a Entre é justamente a empresa utilizada pelo Daniel Vorcaro para enviar ao fundo Ravengate, aquele comandado por Eduardo, para financiar o filme Dark Horse. A gente tem que se lembrar que o Eduardo pediu para que esse dinheiro fosse enviado para os Estados Unidos. Rinaldo, segundo a forma como os Estados Unidos entendem as coisas, haveria então um vínculo entre os Bolsonaro e o PCC? São os critérios que eles defendem. Olha só, são duas dimensões de classificar as organizações criminosas como organizações. Tem duas dimensões. Tem uma dimensão, digamos, que é econômica, que é o Departamento do Tesouro que vai analisar. E aí, e por isso que as empresas, bancos estão muito preocupados, segundo os critérios, qualquer vínculo, qualquer negociação, ainda que lateral, qualquer trânsito que tenha havido entre bancos, fintechs, empresas e qualquer coisa ligada ao PCC, ou organização terrorista, né, no caso deles, bom, então isso está apto à sanção. Pode sofrer passível de sanção. E existe a dimensão militar, que supõe intervenção da CIA, Pentágono, Diabo, enfim, expõe o país a intervenções. Segundo esse critério, vamos lá. Tem um fundo, esse fundo recebeu dinheiro de uma fintech que, segundo a apuração, é banco paralelo do PCC, e recebeu dinheiro da Entre, e essa Entre que mandou dinheiro para o fundo do Eduardo. Acabou, contaminou. Atenção, eu não estou afirmando, e se quer saber, eu nem acho que seja, eu não acho que toda essa gente é ligada ao PCC. Eu desconfio que o PCC tem esse tamanho, mas as investigações... Eu não estou dizendo isso. Quem adota esse critério e acha que ele é fantástico é o Flávio. É o Eduardo. Sendo assim, o Eduardo precisa sofrer sanções, não é? Porque, afinal de contas, recebeu dinheiro de um fundo que investiu num fundo que recebeu dinheiro do PCC. Não? Se vira com o seu critério aí, bicho. Acho que os Estados Unidos precisam se interessar por você.
que o Flávio Bolsonaro está em queda, né, nas pesquisas, está desgastado pelo caso Dark Horse, e ele agora vai intensificar as ações da campanha para grupos que ficam fora da chamada bolha bolsonarista, isso segundo o jornal Globo. Pessoas do entorno do Flávio têm dito que é preciso aí expandir apoios, especialmente entre mulheres, jovens e idosos, para conter esse desgaste na imagem do 01 de Jair Bolsonaro. Esse plano ganhou mais apoio entre aliados do Flávio depois da divulgação da pesquisa Genial Quest, aquela de ontem, que mostrou o Lula à frente do presidenciável do PL no panorama geral e também no recorte desses segmentos. O levantamento, ele apontou, por exemplo, que 36% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de candidato até outubro. E esse dado alimenta aí a avaliação da campanha de que existe aí então um espaço para o crescimento fora desse núcleo mais fiel do bolsonarismo, embora os eleitores independentes tenham migrado mais para o petista, para o Lula. E aí o Flávio vai conseguir, será? Eu acho que não. Está difícil. Veja só. Na Quest, entre os eleitores, entre as mulheres, o Lula tem 41% das intenções de voto e o Flávio tem 24%. Uma diferença de 17 pontos, uma diferença imensa. O Lula cresceu nos eleitores independentes, disparou, e o Flávio despencou. Então aí vem essa pressão por um Flávio mais moderado. Esse Flávio mais moderado também é aquele que, num discurso só, propõe castração química, fala em neutralização de pessoas, que é uma linguagem de miliciano, né? É miliciano que neutraliza e cancela CPF, né? E quer meter criancinha na cadeia. Isso para manter o núcleo fiel. Mas, ao mesmo tempo, se chega à conclusão de que é preciso ampliar. Para ampliar o eleitorado, tem que diluir um pouco esse teor de, digamos, pureza ideológica. Veja que, imediatamente, o Eduardo vem a público para defender quem como vice? Júlia Zanotto. Não pode haver nada de mais reacionário no PL, pelo menos para consumo público, né? Já que, eventualmente, na vida privada pode não ser bem assim. Não existe nada de mais reacionário do que essa senhora. Portanto, ele está numa situação realmente difícil. Não estou dizendo que a eleição está resolvida, não acho que esteja resolvida. Né? Eu sempre achei, mesmo ser testemunha, mesmo quando o Lula estava atrás, eu dizia aqui que eu achava que era favorito, continuo a achar. Agora, ele está numa situação difícil, porque ele precisa... Como é que ele arruma essa campanha? O Eduardo está dizendo, a gente arruma essa campanha saindo pela extrema-direita. A saída está pela extrema-direita. A turma que está com o Flávio diz, não, a saída está, não pela esquerda, claro, mas indo um pouquinho mais pelo centro. Mas como é que o Flávio vai pelo centro? Que credencial ele tem para isso? Né? Então, tudo parecia muito bem. Veja, Rafa, foi dia 13 de maio que veio o troço a público, não faz nem um mês. Né? É que o Flávio ficou parecido com o Flávio, e aí ficou difícil.